pessoal, sejam bem-vindos ao Plástica na Real. Eu sou a Irene Dai. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E a gente está aqui para mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia da face. Isso. O que a gente tem percebido é que, ultimamente, várias técnicas foram desenvolvidas para uma abordagem mais profunda da face. Então, eu queria saber de vocês, meninas, que são cirurgiãs apaixonadas por face, né? O que vocês pensam sobre isso? Bom, a primeira coisa, assim, hoje a gente vê a paciente chegando para a gente no consultório já mais manipulada, né? A paciente já vem com vários tratamentos cosmiátricos, a média da idade, vou falar da minha experiência, depois Gisela fale da sua, que ali paciente que vem na faixa dos 50 anos, muitas vezes até com a face já bastante infiltrada, muito tratamento feito, né? Nesse período. E aí a gente já recebe uma face modificada intencionalmente e a gente acaba escolhendo a técnica de acordo com as alterações que a gente vai achar em cada pessoa, não só a característica genética, mas também decorrente dessa manipulação, né, Gisela? Bom, no meu caso, eu tenho pacientes jovens, nós estávamos até conversando anteriormente, pacientes bem jovens que vêm me procurando, mas já procurando com também algumas alterações feitas através da cosmiatria, que muitas vezes isso é interessante para o tratamento da face, quer dizer, ele deixa algumas estruturas melhores para manipular, ou algumas vezes isso é ruim e prejudica na manipulação cirúrgica. Irene, qual o limite da cosmiatria para a cirurgia da face? O que você acha? Eu faço muita cosmiatria, mas eu acho que eu tenho algumas áreas que realmente a cirurgia vai resolver e a gente fica tentando algumas coisas cosmiátricas sem sucesso. Pescoço, por exemplo, quando o paciente vem questão de pescoço, eu já falo logo que a indicação é cirúrgica. Só que muitas vezes o paciente não quer, né? A gente não pode obrigar o paciente a operar. Agora, o que eu penso? Eu acho que a gente pode tratar a pele, a gente consegue restaurar um pouco os compartimentos de gordura, restaurar um pouco da flacidez na porção reto-ligamentar, trabalhando com bioestimulador, trabalhando com microfocado, mas a manipulação dos tecidos realmente dá um resultado muito bonito e eu acho também muito natural. Eu não entendo muito assim, cosmiatria e cirurgia. Para mim, está tudo envolvido. Porque a busca nossa é sempre o melhor resultado para o paciente. Então, eu não sou assim, do time da cirurgia ou do time da cosmiatria. Eu sou do time do paciente. Eu quero que ele fique perfeito, bonito. Então, a gente busca harmonia, né? As pessoas às vezes querem estereotipar, eu vou fazer só tratamento clínico, e muitas vezes, como você falou, a indicação já passou o momento. E eu acho que hoje se vende uma certa ilusão, né, daquilo que se pode conseguir. Não que os procedimentos cosmiátricos não alcancem resultados, sim, existe melhora, mas chega um ponto, você colocou muito bem, que existe um limite, a gente não consegue ultrapassar, e aí vai depender do nível de expectativa do paciente, né? Que é como a Gisela falou, o paciente, às vezes, já jovem, já vem com um nível de expectativa mais elevado, e a gente acaba tendo que lançar mão das técnicas cirúrgicas para poder resolver, né, a queixa da paciente, né? Uma das queixas atuais, principalmente o paciente já chega achando que seu rosto está derretendo, o paciente jovem, principalmente, até precocemente, achando que com vários tratamentos e com essa queixa da face está saindo toda da posição que deveria estar. Então, nesses pacientes, às vezes uma cirurgia precoce ela é extremamente interessante porque isso vai viabilizar com que ela fique bem durante muitos anos, com que ela fique bem durante, às vezes, com 50, 60 anos, o paciente ainda está bem. Por quê? Porque nós atingimos tanto, seja plano profundo, seja até uma tração da pele mesmo, no momento ideal, no momento em que a paciente tem uma elasticidade e ela vai responder de uma forma positiva para a cirurgia. Então, a idade ideal para a cirurgia da face eu acredito que seja naquele momento que o paciente tem uma queixa e que uma queixa que não está sendo contornada com os tratamentos atuais, seja com cosmiatria ou seja, às vezes, uma opção do paciente pela cirurgia mesmo. No meu caso, o paciente busca a cirurgia uma vez que eu não faço cosmiatria, então ele já me busca sabendo de que vai
ter um tratamento cirúrgico. Então, são várias... A faixa etária é diversa que me procura por conta desse, com o objetivo de tratamento da face. E eu uso muito a cosmetria também para fazer exatamente a manutenção do próprio resultado pós-operatório, quando o paciente já atingiu, né, a expectativa que ele tem, para poder a gente chegar, né, numa otimização, para que a pessoa não precise, né, ninguém vai ficar fazendo cirurgia da face a cada 2, 3 anos, né, isso não existe, existe um limite para tudo, né, os pacientes vêm sempre perguntando, quantas cirurgias eu posso fazer ao longo da vida? Não existe, né, não existe isso. E o que às vezes perguntam para a gente é qual a idade ideal. Primeiro você falou, né, a questão é quando incomoda, existe uma flacidez, né? E eu sempre aconselho que a pessoa nunca deixe passar demais, porque depois a gente se frustra, né? Você espera um retorno no tempo que não vai acontecer. Se não tiver uma reposição, como a Irene falou ali, volumétrica, das perdas que a gente tem, das perdas ósseas ao longo da vida, a gente acaba não atingindo o resultado que a gente gostaria, porque o paciente às vezes espera demais, né? Tem perdas estruturais mais importantes, né, Irene? Eu acho que o envelhecimento da face ele não é igual. Ele não é igual. As pessoas envelhecem diferente, elas têm a pele diferente, então a gente não consegue generalizar. O que eu penso é assim, o nosso conceito de cirurgia, pelo menos antigo, que está caindo, eu vou puxar, isso old school. Isso acabou. O que a gente tem é que tentar restaurar o que a pessoa perdeu e reposicionar no local. Uma outra coisa que eu fico pensando é sobre como a gente vai evoluir em relação a um tratamento global. Porque, claro, os pacientes vão procurar a Gisela para fazer a cirurgia, mas ela vai indicar alguém para fazer o resto do tratamento, como você está falando. Então, como a gente começa a fazer o planejamento, o assessment desse paciente, até cirurgicamente, vindo de fora para dentro, não é? A gente, durante a cirurgia, além de fazer as trações, a gente vai fazer peeling de fenol, é laser, é Morpheus. Aí vamos começar a discutir isso. Você tocou num assunto interessante, né? Antes da gente entrar na parte da técnica propriamente dita, que isso vai demandar um tempo maior, você falou muito dessa questão da gente olhar o todo o envelhecimento. A coisa que mais incomoda a gente, né, quando vai entrando no período da menopausa, é a perda da elasticidade da pele, a perda do colágeno. E isso, às vezes, na cirurgia, muita gente faz o tratamento, traciona a pele, como você falou, e esquece da perda de qualidade, né? E hoje existe uma tendência da reconstituição desse colágeno através dos bioestimuladores, mas também do enxerto de gordura. E eu queria que vocês falassem melhor o que vocês acham, que depois eu vou poder dar o feedback que a gente ficou de dar a respeito, né, daí ao Timothy Martin, ao Mike Nayak, para dizer como é que as pessoas enxergam isso lá fora também. Em termos de enxerto de gordura, eu comecei a fazer enxerto de gordura em 1992, né, com a técnica do Coleman, que foi um cirurgião que inventou não, mas que propagou todo esse tipo de enxerto de gordura, principalmente utilizado na face. E, realmente, uma face sem corrigir a pele do paciente ou tentar fazer alguma coisa na pele do paciente e tentar corrigir a parte dos compartimentos da face, você não vai ter um bom resultado. Então, nós estamos falando aqui no envelhecimento do terço médio, que é essa parte da face, e do pescoço. Então, no terço médio da face, que normalmente o paciente vai perdendo volume, seja o paciente mais acima do peso, que ele vai, digamos assim, modificando a distribuição de gordura da face, quanto o paciente magro, jovem, ou mais velho, muito magro, você tem que repor esses compartimentos gordurosos de alguma forma. Então, de que forma? Colocando a gordura, seja no início da cirurgia da face ou no final, para que esse paciente tenha um resultado melhor. E a gordura, ela não vai só repor volume, ela vai agir na qualidade da pele. Ela tem vários fatores, vários elementos bem complexos que vão fazer com que a pele fique mais rejuvenescida. Então, nós vamos fazer um tratamento tanto na pele, quer dizer, na pele do paciente, no caso das minhas cirurgias, o CO2 fracionado, que a doutora Irene pode falar bem sobre isso, e também quanto ao Morpheus. Então, são 2 tratamentos de pele que têm suas indicações, e depois
enxerto de gordura, e então o tratamento da flacidez da pele e o tratamento da flacidez muscular que o paciente tem. Então, é um tratamento todo global para que a gente possa estar entregando para os pacientes o melhor resultado, né? Bárbara, falando em laser também, o que você acha do CO2 fracionado? É o melhor laser? O que acontece se você faz alguma coisa na cirurgia da face antes ou depois, no momento cirúrgico, no pré-operatório? Normalmente, eu indico o laser de CO2. Eu tenho no consultório um laser de Erbium para um acompanhamento pós-operatório, porque ele é 10 vezes menos potente que o CO2, né? Então, embora tenha, lá fora o pessoal fala muito, o CO2 ocasiona como se fossem pequenas cicatrizes, mas, na verdade, quando você faz um microagulhamento, um tratamento da pele um pouco mais agressivo, você está ocasionando microcicatrizes dentro da derme que tem uma capacidade de regeneração infinita, né? Se você não provocar um corte até a derme reticular ali, você vai ter uma regeneração disso muito satisfatória. Então, eu sempre faço, porque eu acho o seguinte, não adianta você exercer qualquer tipo de reposicionamento sem dar um envelope bonito, né? Como você tratar um conteúdo engorda a área, mas você não tem um revestimento adequado. Então, todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa, melhorou uma coisa, mas olha como a pele está estragada. Ainda mais a gente aqui no Rio, né, Irene? Que as pessoas vão para o sol, a gente tem um sol, é um país de clima tropical, então a gente tem sol o ano inteiro, né? Então, acho que a gente acaba tendo esse apelo da paciente. E eu queria aproveitar e perguntar a Irene o que ela acha também, e o que ela acha voltando à questão também do enxerto de gordura, que a gente hoje fala muito de nanotecnologia, nanoenxerto, né? Como é que você vê essa questão do enxerto de gordura? A gente faz parte de um grupo, né, All About Fat, que a gente discute muito isso, é um grupo muito bacana, né? O que você acha disso, Irene? Esse grupo ele foi desenvolvido pelo Ronaldo Riguesso, né, que estuda muito isso, e a gente conseguiu até trazer o Tonar, né, que o Patrick Tonar que desenvolveu essa técnica aí da NanoFat. Eu acho assim, eu acho que a gente ainda está engatinhando um pouco. Sobre o enxerto de gordura, quando eu vi o Tim Martin fazer, eu fiquei muito impressionada. Eu já tinha visto os resultados dele. Agora, na minha mão, eu não consigo aquele resultado, porque absorve muito a gordura. Então, eu geralmente tenho que fazer 2 ou 3 enxertias para ficar do jeito que eu quero. Muitas vezes o paciente aceita, outras vezes não. Aí você acaba começando a preencher, fazendo alguma cosme no paciente. Mas assim, eu não consigo repetir aquilo não, eu tenho humildade de falar isso. Mas eu fiquei muito impressionada. Em relação à fração estromal, ao resultado de gordura até para feridas, né, que a gente trabalha muito com ferida, com trauma, indiscutível. Vai funcionar. O problema é que eu acho que a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo ali. Tem muita especulação em cima sem a gente ter evidência científica provando realmente o que está acontecendo. Mas que é bom, e por isso que todo mundo está usando. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu estive agora em fevereiro com o Timothy Martin olhando. Exatamente, eu fui especificamente, não para ver a rotina do lifting, que Raiz Mais a gente já faz há muito tempo aqui dentro, né, da rotina técnica, mas eu fui especificamente para ver o enxerto de gordura. E me chamou a atenção o volume, né? Porque são 60 mililitros. E aí eu pensava, meu Deus, como é que num rosto consegue se colocar? Porque ele tira ali 100, 200 ml, processa aquela gordura, centrifuga a gordura. Ele faz Coleman. Ele faz Coleman e ele usa umas cânulazinhas muito específicas, né? Tudo vários, túlipe, né? E tudo assim muito escalonado. Ele muda os calibres das cânulas, elas separam, tiram o excedente, né, o sobrenadante, jogam fora. Mas o que me chamou a atenção, né, aquela coisa, ele não faz no arco exatamente, mas faz na área que junto à pálpebra superior. Ele vem na região de testa, temporal, face toda, contorno de mento, projeção de mandíbula, que eram coisas que às vezes eu colocava, mas colocava um volume menor. E eu tenho que confessar que, ao vê-lo, me estimulou a mudar
a minha rotina de enxerto de gordura exatamente por essa valorização. Embora eu trabalhe menos com nanoenxerto, eu gostaria até de usar mais, mas eu concordo com você, fica muito no empirismo, o quanto aquilo efetivamente vai funcionar. Né? O nano aí é outra proposta, porque não é a volumização, é por isso ele que eu fico na volumização. Pelo menos eu não vi ele fazer, não. Não, eu só não vi faz, ele não. fazer enxerto de gordura. O nano, assim, para quem não está muito afeito, é você fazer um processamento onde, na verdade, você não tem mais o adipócito, na verdade. Você tem uma espécie de fração estronal, fator de crescimento. Fator de crescimento. Então, ele não dá volume, ele só melhora a qualidade da pele. Bom, eu assisti a cirurgia, não dele, mas assisti do Bruce Connell, que ele foi auxiliar durante muito tempo, e à época não tinha o enxerto de gordura, quer dizer, não era utilizada a lipoenxertia. Ele faz uma lipoenxertia no início da cirurgia, eu faço uma lipoenxertia no final da cirurgia e complementando aquilo que eu não consigo atingir ou que eu acho que o paciente tem necessidade. Bárbara, o que você... Justamente ele fala isso, Gisela, que no final a gente já está cansado. Sim. Então a gente vai arrumando. E por isso que ele faz no início. Porque ele capricha muito e depois ele sai tracionando. Ele fala exatamente isso. Porque a gente questiona, todo mundo, você vai fazer antes? Ele leva 1 hora fazendo a enxertia. Uhum. Eu levo bastante tempo na enxertia, mas o final está cansado. Aí depende da pessoa, depende do cirurgião. Eu acho assim... Não, mas eu estou dizendo o que ele fala. Entendeu? E no final, durante a cirurgia, quer dizer, no início da cirurgia, nós fazemos, eu não vou dizer sempre, né, porque a cirurgia não quer sempre, mas um tratamento da pele, seja com o Morpheus, que é esse microagulhamento com radiofrequência, como também o laser de CO2, quer dizer, em algum momento nós fazemos esse tratamento da pele e por isso que eu prefiro fazer esse enxerto de gordura no final. Bárbara, por você ter assistido ele, você vai mudar a tua conduta, você fazia mais no final, como é que é o teu pensamento? Eu mudei. Eu fazia mais no final, eu gostava de complementar, mas o que eu percebia? Que mesmo você fazendo descolamento, aquela gordura não se desloca porque você está fazendo em outro plano. A grande maioria das áreas de colocação da gordura, ele faz justa periostal. Então, o seu descolamento não vai chegar àquela área a ponto de você perder. Enfim, então, a questão toda assim... O que ele alega realmente da questão de você estar menos cansada é porque ele considera que é um momento de arte dele, em que ele se dedica mais a fazer como se fosse uma verdadeira escultura, né? E que, ao final disso, ele já vê uma face diferente. Só que aí eu volto ao que a Irene falou. Ok, a gente vê, mas vê um pós imediato. Ao longo do tempo que daquela gordura vai ser integrada, a gente não sabe. Né? Então, o que vai ficar ou não, de qualquer forma, eu me sinto mais confortável colocando, mas uma coisa que ele colocou muito interessante, ele falou, não faz a menor diferença no resultado, você enxertar antes ou depois. Sim. É uma questão, como você disse, é a opção do cirurgião. Né? Bom, o que nós temos visto hoje muito é uma solicitação dos pacientes que chegam aos nossos consultórios, tanto da doutora Irene, da Bárbara quanto o meu, solicitando uma técnica que é a técnica do Deep Plane. O que é a técnica do Deep Plane? Todas as pessoas podem fazer. E o que todo mundo está dizendo? Isso vem da mídia? É uma técnica que já existe? Né? Eu, por exemplo, tenho um livro, que é um livro do Psilax, que é de 1992, que é justamente Deep Plane, o nome dele. Então, ou seja, o que você pensa disso, Irene? É uma técnica que é uma inovação, isso faz muita diferença, ou tem muito de mídia nisso tudo que o paciente está buscando ferozmente para fazer a cirurgia da face, o Deep Plane? Se eu fosse você, eu não tinha perguntado para mim primeiro. Eu acho que tem muito mídia. E eu não consigo ver muita evidência científica, porque eu adoro um artigo, tá? E assim, quando eu vejo os pós-operatórios, eu acho pós-operatórios recentes. Eu não vejo pós-operatório muito antigo. E mesmo muito antigo, cada caso é um caso. Então, eu queria um trabalho com evidência científica pesada, estudo tomográfico, ressonância, sei lá o quê, ultrassonográfico, para mostrar que realmente essa suspensão vai ficar.
E a gente entender que, apesar de ser DIP, você precisa, muitas vezes, restaurar compartimentos de gordura. Eu sei que esse trabalho do PS do Horrocks de 2007 é muito questionado atualmente em relação aos compartimentos de gordura, mas eu acredito muito nesse trabalho. Então, assim, na minha mão, eu não sei, eu não sei se o risco vale o resultado. Eu não sei se eu vou fazer isso e eu estou passando numa área perigosa. Se a pessoa não souber fazer direito, a gente tem tratado vários casos de paralisia, inclusive botocando, porque o pessoal manda para a gente, faz o botox aí para segurar, para ver se o paciente vai ficar bem. Então, eu acho assim, não é para todo mundo, mas eu não sou muito fã do Deep Plane. Vocês que fazem mais, acho que seria melhor discutir, né? Bom, é fato de que é uma técnica já que eu diria que o cirurgião, ele jovem, ele tem que ir evoluindo, começando, quer dizer, eu trabalho num serviço em que nós ensinamos, tem um serviço de formação de residentes, então tem que ir ensinando aos poucos a cirurgia da face. O cirurgião jovem, ele não pode começar já com um deep plane, quer dizer, ele tem que primeiro aprender a situar a cirurgia da face, digamos assim, é o que tem, é o state of the art da cirurgia plástica, então é o que tem de mais sensível, o que está mais à mostra, né? Todos nós, a face é o que tem, é o que o paciente busca, normalmente os profissionais mais competentes, os profissionais com mais experiência, então, para isso, você tem que ter um tempo de estrada para poder trabalhar numa cirurgia da face. Bárbara, o que você pensa disso? Você que teve agora, recentemente, tanto com o Mike Nayak também, que é um cirurgião que ele faz muito deep plane, e o que você achou das técnicas e tudo lá na terra, onde é que ele é mesmo? Em St. Louis, no Missouri. St. Louis. Na verdade, o que eu vejo, sim, tem uma questão de marketing, né, que às vezes as pessoas põem lá, faço deep plane e não sabe nem o que é. Né? Então, você vê muita gente usando isso no Instagram sem ter o menor conhecimento técnico. Sem dúvida nenhuma, a gente que lida com residente tem que tomar o cuidado e dizer que a gente, quando entra no ônibus, nem sempre você vai sentar na janela de cara. Né? E o pessoal já quer começar numa graduação maior e realmente requer, como a Irene falou, tem seus riscos, requer um conhecimento anatômico específico. Olha, eu tinha mais de 3.000 faces quando eu fui fazer o curso de deep plane, para poder voltar à dissecção anatômica, para sentir a segurança de que eu não estaria realmente lesando nada. E, assim, existem alguns mitos que a gente precisa quebrar, porque, assim, o deep plane, como você falou, já estava no Psilax lá em 1970, alguma coisa. 1991 não é livre. E o Timothy Martin fala isso muito nas palestras dele, que é uma técnica que já existe há muito tempo, foi rebatizada por uma questão, né, de marketing. Mas o que eu vi que faz diferença para mim? Quando é que eu comecei com a história do deep plane? Com os pacientes de rostinho mais gordo, ou de sequela de acne, ou que tinham um jaw, né, uma linha de mandíbula mal delineada, e que às vezes já tinham passado por liftings convencionais, e que mesmo que a gente veja que não vai durar 10 anos, né, não importa, para um efeito dos primeiros 2 anos, eu comecei a ficar mais contente com o que eu via. Então, o que eu acho que o deep plane trouxe? Aquela coisa da liberação de ligamentos, você não precisa. Uma boa aplicatura, né, will do the job. Então, você vai ter resultados bonitos com técnicas convencionais. Ninguém é obrigado a fazer um deep plane para ter um resultado bonito de lifting. Isso é um fato. Por isso que o que a Irene falou está muito correto. A gente não precisa estar sendo agressivo para proporcionar ao paciente um resultado satisfatório. Né? Agora, em certos casos, se você me perguntar, você faz deep plane em todo mundo? Hoje, sim, porque me é mais fácil. À medida que você se familiariza com digamos, com a rotina da dissecção, ela é mais fácil. Só que a gente tem que separar uma coisa da outra. Quando a gente fala do deep plane, você tem, eu considero o deep plane como plano de descolamento. Não aquela técnica do Andrew Giacono, que vai com aqueles fios longos, sai tracionando, faz uma rede embaixo da pele. O RaiSMAS é um deep plane. Né? Quando a gente está fazendo um RaiSMAS, você está passando, enxergando os ramos, os bucais, todos ali. Então, assim, que é a técnica do Timothy Martin, que, na minha opinião, uma técnica fantástica. Ela é menos agressiva? Não. Ilusão. Ela é igual.
né? Ela é o mesmo plano de descolamento, o que vai mudar é a técnica de aplicatura. Se você vai fazer uma fixação na face temporal mais elevada ou se você vai fazer aqueles pontos todos distantes que o Giacono faz. E aí você olha o Mike Nayak, ele está exatamente o que empiricamente a gente acaba fazendo, não entrando tão anteriormente em 4 centímetros aqui, entra mais posterior para você ter o tecido para trazer, para não fazer sentido toda aquela rede distante que o Giacono faz. Então, acho que, nesse aspecto, o Deep-Plane acaba sendo... o nome Deep-Plane foi para projetar o Giacono, lá na época que ele lançou isso. Mas o que a gente tem que considerar como Deep-Plane é o plano de descolamento profundo. E aí, como você vai aplicar esse paciente, é uma escolha que cada um vai fazer. Mas, lembrando o que a Irene falou, eu acho que é muito importante reforçar que não é uma técnica para a pessoa começando. Porque o risco é muito grande no sentido de dizer assim, você está começando uma cirurgia que você já não domina, né? Porque não é uma cirurgia que alguns cirurgiões tenham com frequência, né? Vamos combinar que a gente tem colegas que, às vezes, têm uma a cada 4, 6 meses. O cara não vai fazer... Para qual o sentido de gastar uma grana para fazer um curso para, eventualmente, usar? Você perde. O conhecimento é a repetição, né? É o hábito. Mas vocês que têm 3.000 faces operadas, não era boa a cirurgia de vocês? Vocês não consideravam boa? Bom, primeiro... Tem que mudar? Eu queria só... eu estou falando assim, porque hoje em dia a mídia pressiona a gente demais. Agora, você olhava e dizia assim, não, tá bom, eu tenho que fazer outra coisa? Não, esses espaços, quer dizer, quando o Deep-Plane, que no meu entender, independente do Giacono, alguém ter falado, quer dizer, isso é uma descrição do Brian Mendelssohn, que são os espaços, quando você cai no espaço na dissecção, você vê realmente que aquilo é vazio. Se você vai seccionar ou não o ligamento, que aí sim você já traz a uma cirurgia de risco, isso já é uma outra história. Aí é o que você pretende fazer com o paciente. Agora, o que eu vejo, isso eu vou pergunta para vocês duas também, é que quando você vai, depois de 3.000 faces operadas, 3.000 e tantas faces, eu estou beirando as 4.000 faces operadas, então você chega a um ponto que você começa a fazer outras técnicas. Agora, também eu vejo que o resultado fica melhor, como o Bárbara falou muito bem, com a repetição. Ou seja, são tantos anos fazendo a cirurgia de face que ela realmente ficou melhor. Eu não sei se isso foi a técnica que eu mudei ou porque eu já fiz várias. Então, você vai ficando mais experiente e, com isso, você vai tendo um melhor resultado. Você vai agregando mais e com mais tranquilidade, num curto espaço de tempo, a sua cirurgia, e não deixando uma cirurgia que, no início, uma cirurgia de face, ela é longa. Então, quando a pessoa termina a cirurgia, aí sim ela está mais cansada porque fica muito tempo operando. Mas quando você já tem uma experiência, aquele tempo ele passa a ser diferente e a cirurgia começa a ser uma cirurgia mais gostosa, uma cirurgia mais prazerosa, tanto para o cirurgião, eu acredito, quanto para o paciente. Então, essas mudanças de técnicas que eu vejo com os cirurgiões mais experientes, talvez seja até por mudar um pouquinho aquela rotina e procurar outros meios de entregar o melhor resultado para o paciente. Mas, conversando no simpósio internacional, onde eu fiz uma demonstração cirúrgica do Deep-Plane, meu Deep-Plane ele é um pouquinho diferente do que é descrito, eu vi que os cirurgiões têm visto que esses resultados são todos iguais. Tem um cirurgião, que é o Mário Peravolo, que é um excelente cirurgião, em que ele advoga que a aplicatura é o melhor. Como o professor Ronaldo Pontes, o meu pai, também ele advoga que a aplicatura é o melhor. Então, eu acho que cada técnica tem seu valor, cada técnica tem a sua aplicação, e principalmente nas mãos de cada cirurgião. Então, e o cirurgião é que tem que ter ideia do que isso vai ser entregue para o paciente, não o paciente buscar uma determinada técnica. E eu diria que a cirurgia é customizada. Então, cada paciente ele tem uma indicação cirúrgica. Cada paciente, nós vamos indicar, a doutora Irene, a doutora Bárbara e os cirurgiões vão indicar especialmente para aquela pessoa, e não o paciente procurar uma técnica específica para
fazer uma cirurgia. Eu não sei o que Bárbara pensa também, se ela faz deep plane para todo mundo hoje em dia, ou se um paciente chega e ela vai usar o que ela tem, o arsenal de técnicas que ela tem durante todos esses anos em cada paciente. Como é que você faz isso? Essa pergunta que a Irene fez é muito interessante, porque, assim, à medida que você vai ficando mais experiente, você se torna mais seletivo nas suas escolhas também. Então, você pega um paciente muito infiltrado, com metacrilato, com muita substância no rosto, o deep plane não vai funcionar zero. Não há o menor sentido, porque o próprio ácido hialurônico, ele umidifica aquela região tanto que você puxa, às vezes, para tracionar e o tecido pode até rasgar. Isso é fato, né? Então, o deep plane tem as suas limitações também, é importante dizer, né? O que faz a gente mudar? Na verdade, muitas vezes a própria vaidade do cirurgião em querer resultados cada vez melhores, e a gente vai subindo o sarrafo, né? Porque a gente quer cada vez resultados melhores, que, na verdade, o paciente nem queixa. Mas, especificamente no meu caso, a gente brinca que, às vezes, você tem o paciente do seu perfil. Eu comecei a receber muitas pacientes com pescoço mais desafiadores e com um jawline muito alterado, sequelas de acne. Sequelas de acne, você pode tentar tracionar, que não vem. Então, você, em plano profundo, me ajudava a solucionar. Eu comecei pela raridade, não era a regra. Eu comecei pela exceção. Hoje se torna a regra pela facilidade, mas também não uso para todo paciente. É o que você falou, né? E a aplicatura, ela é fantástica. Eu não discordo do Mário Pelli, mas, assim, quando eu comparo o jawline das pacientes com rosto pesado, redondo, com sequela de acne, eu vejo grande diferença no deep plane. Se isso vai durar 4, 5, 10 anos, só o tempo efetivamente vai dizer. Mas aí a gente volta na questão das complementações. Uma coisa que o Timothy Martin faz e que me chamou a atenção, sabe a lipozinha dessa região do jaw? Ele faz a lipo para depois corrigir e reposicionar o tecido. Eu falava, caramba, ele faz de rotina em rosto pesado. Então, antes dele se preocupar no reposicionamento, ele fala, isso está em excesso. Aí eu olhava e falava, mas não é a bola de bichar que migrou e que a gente fica tentando levantar? Ele, não, tira. E você já começa a cirurgia se preocupando menos com o reposicionamento, porque você tirou um excedente de gordura que estava ali inadequado. Eu penso exatamente ao contrário dele, porque essa gordura que seria o mellow fat pad, né, que é descrito atualmente, ela migra, mas depois que eu reposiciono, e aí eu acho que tanto do JAWS, no deep plane ou no Rise Mass, acho que você reposiciona igual essa parte do JAWS, mas quando você trata, primeiro você reposiciona o tecido, depois você vai ver quanto que você vai tratar ou não. Porque se você faz isso antes, pode eventualmente precisar de alguma gordura depois do reposicionamento. Principalmente no deep plane, onde você faz uma mobilização grande dos tecidos, você consegue, às vezes, corrigir tanto que pode haver alguma falta de tecido naquela região. Então, essa gordura, eu acho fundamental ela ser tratada depois da tração. Ele trata antes. Você vê como é rico, né? Como a medicina tem essas coisas. Mas eu acho que tem muito a ver, além da profundidade da técnica, é a direção de tração. Eu sempre fiz o jaw para cima. Eu nunca fiz para o lado, igual todo mundo faz assim. Eu falei, não sai. Ele vem daqui, porque, na verdade, o compartimento temporolateral que absorveu. E aí a gente fica tentando resolver o que não absorveu. E é uma queda vertical, na verdade, né? É uma queda vertical. E eu acho que o DIP ele tem muito disso. Quando você consegue soltar aqui, você mobiliza mais, você vê que a gente roda o retalho para cima. Se você rodar para trás, ele vai ficar igual os mais de sempre. Não faz sentido você Exatamente. soltar. Por isso que eu falo que o deep plane, como o Giacono fala, ele não é que ele Mas não me ele satisfaça. Tenta jogar no duro, né? Olha no duro. Exatamente. E aí vai aquela coisa da tração lateral. Eu prefiro sempre para essa região uma tração vertical, que é a tração, aquilo que vai tentar reposicionar o que a ação da gravidade ocasionou, né? Então, uma coisa nós todas concordamos, a tração é vertical. Isso até o Pitangui descreveu super bem, até a pele aqui, você para cá. Mas eu acho assim, em termos de conceito cirúrgico, eu acho que o deep plane, na verdade, são várias técnicas aí, várias formas de você abordar.
Então, assim, é importante para o paciente ou para o residente, para o jovem cirurgião, não é uma técnica exclusivamente que o diácono descreveu. Tem várias maneiras de você atingir o plano profundo. E para quem vai começar, não vai se arriscar. Por que a pessoa vai arriscar algo que é tão certo conseguir com uma técnica relativamente simples, porque é óbvio que ninguém vai entrar na face de um paciente com desconhecimento anatômico, não é isso. Mas você não precisa, né? Em Minas a gente fala que é pato que mergulha fundo, né? Pato novo não mergulha fundo, né? Então, calma, né? O tempo vai te dizer e vai te dizer se você realmente necessita, porque tudo que a gente está discutindo aqui pode ser que daqui a não mais que 5 anos tenha mudado radicalmente. E aquilo que você perguntou, eu ainda continuo pensando a respeito, que eu acho que uma grande modificação foi quando a gente passou a fazer reposição volumétrica, né? De uma forma mais em que a gente acreditava mais. Porque no início, quando falavam no enxerto de gordura, todo mundo olhava com um certo ceticismo. Hoje a gordura atingiu um outro patamar. Então, eu acho que é todo um conjunto. Não é a técnica, é o conjunto da obra, é tratar a pele, entrar com reposição volumétrica. Então, quando você olha a face, a harmonia, é o conjunto da obra que vai dar o resultado final para o paciente, né? Mais satisfatório, de acordo com a bagagem genética, o tipo de envelhecimento, como você falou, que cada um envelhece de uma forma, né? Você viu o Tim, ele ainda faz o Erbium depois. Sim, ele termina com o Erbium. Ele faz também, ele faz ao contrário da gente, começa na gordura e termina no laser. Então, assim, uma dica boa para quem está começando seria dissecar? O que vocês acham? Dissecar bastante? O estudo anatômico, antes de pegar o paciente? O estudo anatômico, independente de plano profundo, plano superficial, você tem que ter um conhecimento daquela área que você vai trabalhar, né? Então, um conhecimento básico daquelas estruturas que o cirurgião vai tocar e que vai descolar, ver nível de profundidade, como que você vai atingir. Então, principalmente, conhecer a região da face, com cursos de anatomia, não necessariamente cursos que vão atingir uma anatomia extremamente detalhada, profunda, quase que um cirurgião de cabeça e pescoço, mas a anatomia que vai ser utilizada numa cirurgia de face, seja com complicatura, seja com planos profundos, seja numa cirurgia básica. Mesmo porque, com todas essas cosmiatrias em excesso, às vezes, que o paciente nos procura, você nem consegue fazer nenhum tipo de cirurgia mais complexa. Então, o cirurgião tem que entender de anatomia da face e se juntar ou procurar estar junto com algum cirurgião, algum serviço que tenha conhecimento nessa cirurgia e que não faça aventuras, né? Porque você se aventurar na face de alguém realmente é complicado. Conselho para quem começa cola em quem sabe. É assistir. É a repetição que vai dar. Voltar ao anatômico para estudar, sim. E conselho para paciente é procurar alguém que entenda a tua queixa, que consiga entender se a sua expectativa é factível, né? Porque às vezes a pessoa está com 60, quer voltar com o rosto de 20. Infelizmente, a gente não tem essa varinha de condão, mas entender que cada cirurgião vai ter a sua particularidade. Ele não será melhor nem pior cirurgião por conta de determinada técnica, apenas ele deterá um conhecimento maior, porque experiência é um fato, né? Ela te traz essa bagagem toda e até a capacidade de discutir, como a gente está fazendo aqui. Então, para o residente olhar, estar sempre junto de quem faz, e mesmo o cirurgião experimentado, às vezes o cara se dedica muito a corpo, a mama, e aí, de repente, ele se encanta com a cirurgia de face. Cola em quem faz e vai assistir, né? E a paciente é isso, é procurar quem fala a tua língua, né? Cada um de nós procurar o cirurgião que faz de plane. Que cirurgião tem experiência e veja a melhor técnica para o rejuvenescimento da sua face. Bom, nós estamos finalizando. Bom, e foi muito bom, amei discutir esse assunto com vocês. Espero que os colegas que ouçam ou assistam também gostem, compartilhem as ideias e digam o que pensam para a gente, né? Para a gente estar discutindo melhor, né, Irene? Isso. Bem, então esse foi mais um episódio de Plástica na Real. Sigam a gente no YouTube, Spotify, Instagram, todas as redes. Então, a gente aguarda vocês no próximo episódio.